E mais uma vez, repassando a coleção e olhando aquilo que eu precisava dar uma manutenção. E dessa vez foi a vez do Xbox clássico. Já fazia um tempo que ele estava na minha coleção. Quando eu o comprei, eu ainda estava aprendendo. Cara, o colecionismo de consoles e tudo mais te leva para um outro caminho, que é você aprender um pouco mais sobre assistência técnica, você aprender a fazer as manutenções à mão, as modificações à mão, porque isso vai trazer uma qualidade maior para os teus consoles. Por quê? Porque você vai poder saber o que fazer, fazer as pequenas manutenções, não vai gastar tanto dinheiro enviando os consoles para algum terceiro fazer, e sem contar que esse dinheiro a mais, vamos dizer assim, que você gastaria, que está ficando na sua mão, que você gastaria numa assistência, fica para você para comprar novos consoles, e você pode se dar o luxo de comprar, às vezes, alguma coisa num estado não tão legal, que é como eu montei boa parte da minha coleção. Eu nunca comprei aquilo que era o mais bonito possível, o mais intacto. Eu sempre comprei algo que eu pudesse restaurar. E o Xbox clássico foi exatamente isso. Eu mostrei no canal, foi o meu primeiro anseio por coleção, por comprar os consoles, por fazer as revisões, que eu comprei esse Xbox clássico. Ele tinha pequenos defeitos, paguei caro na época por ele. Ele tinha alguns pequenos defeitos. Eu falei, cara, eu dou conta de corrigir. Eu fui atrás, mas eu ainda não sabia verificar capacitores, linha de áudio, verificar questões de desbloqueios e tudo mais. Então eu fiz apenas isso. Limpei, restaurei ali a parte do leitor, né, de CD que não estava lendo, coloquei alguns consoles, alguns jogos no HD interno e partiu, jogava sem problema nenhum. Tinha já um HD SATA IDE de 120 GB, funcionava belezinha. Chegou um momento onde eu quis dar um upgrade e quis trocar o mod chip, fazer uma atualização. A minha placa é 1.6, eu vi que dava para fazer um TSOP e tal, fui atrás disso, que é você instalar uma nova BIOS, né, que seria Cerberus. Não deu certo, descobri que meu chip era pirata do Aladdin e fui procurando novas formas de poder instalar o Cerberus no meu console. Cheguei no desbloqueio pelo Raspberry Pico. Cara, foi uma coisa maravilhosa. O Mod Exo, se eu não me engano, que é o nome do desenvolvedor, fez, instalei e coloquei o Cerberus e pau no gato. Tava tocando até hoje. Aconteceu que, já há alguns dias atrás, eu percebi uma falha no áudio. O que estava acontecendo? Os meus jogos estavam com áudio muito baixo. Baixo quanto, Thales? Tipo, muito baixo. Eu tive que utilizar o amplificador interno do RetroTIM 4K para que eu pudesse conseguir ouvir o jogo e transmitir o jogo. Eu tô tentando zerar o GTA San Andreas em live. Não é algo fácil, ainda mais sendo pai, tendo 2 filhos, conciliar a família e o canal, a jogatina. Essa não é minha profissão principal, essa não é minha renda principal. Nem de longe, é um hobby que eu adoro e minha família me apoia. Então, um beijo para Bianca, minha esposa, porque se não fosse ela, o canal hoje não aconteceria. Porque realmente eu preciso do apoio dela para ficar com os meus filhos, para que eu consiga tempo fora do trabalho para conseguir produzir conteúdo. Enfim, além de estar com problema no áudio, já estava na hora de eu verificar os capacitores. Eu tenho o capa-check, eu tenho o testador de componente. Agora eu sei verificar se um capacitor está com problema ou não. E outra coisa, saiu uma atualização do desbloqueio pelo Raspberry Pico. Muitas pessoas vêm no meu vídeo anterior do Raspberry Pico procurando como desbloquear o console, utilizar um Cerberus num console através do Raspberry, e já está desatualizado. Então eu decidi refazer um mod, atualizar, fazer um acabamento nesse mod que eu já tinha e atualizar ele para o novo, e também verificar os capacitores e corrigir a linha de áudio. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu abri o console, bonitão lá, já dei aquela olhada para ver como é que tava. Eu quero agradecer também ao Rodrigo Games, que me enviou um suporte. Rodrigo Games, que, cara, tem uma assistência de Xbox clássico. Vou deixar o link do canal dele na descrição. E ele me presenteou com o suporte da unidade de CD do Xbox, porque a minha já estava toda quebrada, eu tentei restaurar e ficou em cacos, cara. Não tinha como. Quando eu tirei ela do console, já estava despedaçada. Então ele me deu um suporte novo, eu demorei. Desculpa, Rodrigo, eu demorei aí uns 8 meses para colocar no console o suporte que você me deu. Cara, a vida é assim, vai entrando em outras prioridades e abrir um console funcionando não era tanta prioridade naquele momento, tinha outras coisas
que eu precisava equalizar aqui. Mas enfim, chegou a hora de eu dar a manutenção nesse Xbox. Me abrindo ele, desmontei tudo perfeitinho, verifiquei a placa SATA, tudo certinho como é que tava, o cabo IDE de 80 pinos, tudo belezinha. E o que eu fui fazer? A primeira coisa foi verificar os capacitores. E aí eu comecei a encontrar todos com defeito. Era uma coisa assim, fora de série. Todos os capacitores estavam com defeito. E aquilo me acendeu um alerta. Porque, cara, os capacitores do Xbox clássico são Nichicon. Pelo menos o modelo meu, a placa 1.6, são capacitores Nichicon. São os melhores do mercado. Não é para dar problema. Pode ser que um ou outro seja um possível problema, como os capacitores, os supercapacitores que vão na linha de clock do console, né, que salvam ali o relógio do console. Pode ser, mas de forma geral, o console é muito bruto, não tem problema de capacitores. Então eu removi alguns da placa e testei por fora. E aí é que me deu, vamos dizer assim, alegria e desespero ao mesmo tempo, porque eu já tinha removido uns 4 capacitores quando eu decidi testar, e quando eu testei, eles estavam perfeitos, melhores até em questões de ali, dados que a gente podia testar do que os que eu ia colocar na placa. Ou seja, os capacitores estavam em perfeito estado. O que isso traz? Cara, cuidado, não confie no capa-cheque. Não confie em testador, não confie em nada que você teste direto na placa. Remova da placa para testar. É assim, você tirou um capacitor, teste ele fora. Por mais que você já tenha tirado, testa ele fora. Porque eu ia jogar capacitores excelentes, de boa qualidade, à toa. Eu testei os capacitores, vi que estavam em perfeito estado, devolvi para a placa. Sim, existiram capacitores que estavam realmente ruins. Esses eram da linha de áudio. Realmente, 2 capacitores da linha de áudio estavam vazios, não tinha carga nenhuma. Eu os troquei por capacitores cerâmicos, SMD. Agora tá 0 bala. Nessa linha aqui já não vai ter problema nenhum. Nisso eu já resolvi meu problema. E fica essa dica para vocês de, cara, não confiem no capa-cheque. Duvide. Tirou da placa, teste. Não custa você testar de novo, porque aí você vai ter a certeza. E eu vi, cara, de 10 que eu vi que estava com problema, apenas 2 apresentaram defeito. É um erro muito grande, 80% de erro, cara. É muita coisa. Imagina se eu tiro e troco todos os capacitores que deram problema pelo capa-cheque nesse console. O console estava inteiro, funcionando. Era só o problema no áudio, realmente só os do áudio que realmente tinham um problema, que estavam sem capacitância e tudo mais, já tinham morrido realmente. Então fica essa dica. Fiz isso aí, preparei, dei uma limpada na placa, eu vou ser direto com vocês, eu não vou ver a placa novamente. Tinha algumas sujeiras pontuais na placa, mas eu preferi manter do jeito que estava, porque se eu fosse limpar, eu gosto de limpar tirando o cooler, tiro pasta térmica eu tinha trocado há 8 meses atrás, tá 0, não é um console que eu rodo absurdamente, não tem superaquecimento, não tem nada, só tinha esse problema, então eu falei, cara, aonde tá ganhando, o time que tá ganhando não se mexe. É isso que eu penso sobre retro game. A gente tem que interferir quando a gente vê necessidade. Um outro ponto foi o Raspberry Pico. Eu olhei o diagrama, vi as mudanças que tiveram ali no diagrama, teve a inclusão de mais 2 fios e o acréscimo de um diodo que eu achei super válido. Então eu fui lá, coloquei o diodo e fiz a solda dos 2 fios adicionais que o mod necessitava. E eu olhando como que eu tinha feito a instalação, não gostei. Na verdade, você pode fazer de uma forma totalmente diferente a minha. Eu coloquei fio maior, eu coloquei esse cabão grande no Raspberry para facilitar para mim. Às vezes eu não precisar tirar a unidade de CD para poder instalar uma nova BIOS. Eu não sabia se eu ia ficar testando BIOS ou não, então eu preferi fazer um cabo maior para que eu não ficasse toda vez levantando a unidade de CD para poder trocar a BIOS. Foi exatamente só por isso. Então, o que eu fiz? Eu vi que estava mal feito. Não mal feito, mal feito sim. Fiz mal feito, fiz cagado, decidi consertar. Coloquei aqueles tubinhos termorretráteis para fazer o melhor isolamento e também o melhor acabamento de tudo. Fiz tudo bonitinho, peguei a placa, fui pro computador, instalei o novo sistema operacional, coloquei o último Cerberus que havia lançado e assim eu consegui finalizar esse console. Fechei, botei para testar e olha essa maravilha aqui rodando perfeitamente agora
com som. Mas para não ficar apenas em palavras, vamos ver um pouquinho de como que ele está funcionando agora. E bom, é assim que ficou o Xbox clássico. Olha que beleza que ele está agora, com o Cerberus rodando. Nossa, Thales, mas essa Dash Launch é muito antiga. Cara, essa aqui é a que eu gosto, é para mim icônica. Então a que vai sempre ficar. Eu sei que tem algumas novas, com coisas mais modernas, até mesmo no PlayStation 2 tem algumas novas que já se assemelham mais ao PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, que eles vão deixando as dashes mais modernas. Eu particularmente não gosto. Eu gosto desse formato aqui de dash, que me remete mais à época do Xbox clássico. Você vê a temperatura dele ali, os espaços livres, ainda tem um pouquinho para colocar mais jogo, mas cara, olha a quantidade de jogos. Para mim aqui eu tô com os mais icônicos da plataforma, realmente muitos jogos. Aqui eu coloquei os que eu tenho vontade de jogar, que eu tenho vontade de conhecer no Xbox clássico. Eu não tenho muito o costume de colocar o mesmo jogo no Xbox clássico, no PlayStation 2 e no GameCube, por exemplo, que eles têm alguns jogos ali que lançaram em todas as plataformas. Eu procuro sempre deixar aqueles que eu acho mais icônico em uma plataforma ou outra. O Forza, fantástico no Xbox clássico. O GTA San Andreas eu tô jogando, tô achando muito bom. Tô jogando em live, vocês têm acompanhado. E para mim, o que é o melhor, sem sombra de dúvidas, é o Halo. Halo é fantástico. É o jogo da minha infância, realmente. É o jogo que eu não sei se está muito alto, deixa eu abaixar agora. O som tá funcionando muito bem, né? Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Acho que agora aqui vai dar. É o jogo que eu tô jogando. É o jogo da minha infância, cara. Eu jogava esse jogo aqui quando tinha aquelas game houses e eu ia, isso, sei lá, 2005, 2004. Eu tinha um PlayStation 1, eu e os meus amigos a gente ia para as game houses, talvez um pouco antes, talvez 2002, sei lá, por aí, né? Nessa época aí, isso durou alguns anos, e a gente ia nas game houses, caramba, para poder jogar os videogames, conhecer os videogames antigos. Na época eram novos, né? Tô jogando e falando besteira. Conhecer os videogames novos do lançamento, a gente não tinha acesso, por exemplo, ao PlayStation 2 no lançamento, a gente ia nas game houses poder jogar. E foi lá que eu conheci o Xbox clássico. Por quê? Porque a gente jogava o Xbox clássico em 3 televisões. Ele tinha um esquema muito massa de fazer uma LAN e o PlayStation 2 não tinha isso. Então a gente vinha para jogar o Halo em multiplayer, então ficava 3 consoles, cada um com uma dupla, né? E aí a gente jogava, ou às vezes 4 também. A gente jogava no cenário aqui, cada um por si, jogava também fazendo tipo equipe. Era muito massa, cara. Era uma época realmente de ouro dos consoles, na minha opinião, na minha época de adolescência, começo de juventude, onde a gente tinha muito tempo, chegava da escola e já podia estar jogando, já podia estar curtindo os jogos aqui. E hoje em dia a gente tem muitas outras coisas e restam as memórias dessa época realmente de ouro que, na minha opinião, foi quando eu podia jogar. Hoje em dia está muito mais fácil, muito mais acesso a jogos, mas há alguns... Caramba, o que tá me dando tiro até falar chega? Olha só. Será que eu tenho como derrubar? Puta merda. Vamos subindo. E já até me perdi onde eu tava comentando, né? Mas é isso que quis mostrar pra vocês, que está tudo funcionando perfeitinho, o desbloqueio funcionou belezinha, a manutenção, e que agora o som já voltou. Beleza, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.